Põe a mão no seu coração. Diga: Senhor, nessa noite eu tomo posse de cada palavra vindo do teu altar em direção à minha vida. Paz em Deus também, igreja. Pode sentar. Pode sentar. Eu quero falar com vocês que hoje nós estamos iniciando uma campanha intitulada "E conhecereis a verdade vos libertará". Amém? Nós vamos fazer aí cerca de 3 domingos por aí, em nome do Senhor, buscando isso diante de Deus. O Senhor, Ele, nesses dias que a gente tem estado em contato com Ele, em oração, Ele tem dado uma direção, tem mostrado, né? E nós terminamos a campanha ali, que foi domingo passado, e estamos iniciando essa nova. Então eu quero que você, em nome de Jesus, agora possa recapitular, pensar em algo que você quer que Deus entre com uma grande providência e libertação. Amém? Porque se você conhece a verdade ela pode libertar. Amém? Ela pode verdadeiramente estar fazendo algo poderoso. E hoje nós vamos ministrar da parte do Senhor exatamente isso. Mas antes, eu quero que você curte a sua cabeça, feche os seus olhos, que você possa colocar a tua mão assim, posição de receber. Mas, queridos, olhem mesmo para Jesus, pense no Senhor Jesus, pensa no Senhor Jesus, e em algo que você quer que realmente Deus faça uma obra de libertação. Nesses domingos de campanha, você vai colocar isso diante do Altíssimo, em nome do Senhor. Ó Deus, juntamente com os teus filhos, a qual o Senhor tem um plano, a qual o Senhor tem uma obra, esses que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Deus, Tu tens separado um tempo para que eles possam buscar a libertação através da sua verdade, pois se eles conhecerem a Tua verdade, essa verdade, Senhor, pode libertar. Então dá graça nesses domingos que eles estarão, Senhor, completando, que eles estarão fazendo, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que o Senhor, ó Pai, venha fortalecer a tua igreja e nos dar capacitação, nos dar competência, nos dar, Senhor, graça de mais e mais, Senhor, cada vez mais, Senhor, poder ser útil naquilo que o Senhor revela, naquilo que o Senhor tem mostrado, porque nós precisamos, Senhor, dessa dádiva, em nome de Jesus. Amém. Todos que creem, digam amém. Levanta a mão direita e diga: Senhor, eu fiz uma intercessão em prol dessa situação. Eu creio que o Senhor vai entrar com providência nessa situação. Amém ou amém? Glória a Deus. Quinta-feira nós encerramos a campanha da multiplicação. E nós vamos começar nessa quinta-feira agora a campanha denominada A Arca de Deus na Minha Casa. E aonde eu vou te dar uma arca, são poucas que nós temos. Eu vou te dar uma arca em que vai representar o poder de Deus nela, dentro da tua casa. Então nessa quinta-feira, a partir de 19h30, em nome do Senhor Jesus, nós temos esse propósito também diante do Senhor. Na última quinta-feira foi fantástico, nós vimos a glória de Deus e estamos maravilhados por tudo que o Senhor está aí guiando, nos dirigindo a fazer. Amém? Diga a pessoa que está do teu lado: Deus tem um propósito com você nessa quinta-feira agora. Então inicia isso, faça campanhas, entre em propósitos, e Deus vai te honrar. Glória a Deus. Os conflitos de ser liberto
Vamos tratar um pouquinho sobre isso. Há um conflito no nosso eu, na nossa vida, quando nós buscamos a libertação. Embora nós ouvimos a palavra, conhecereis a verdade vos libertará, mas existe um conflito para que a gente alcance tal libertação. Existem conflitos. Mas será que nesses conflitos Deus nos exclui? Será que Deus, Ele abre mão? Será que Deus, Ele cobra duramente na sua justiça? Como será que isso é tratado diante do Senhor nosso Deus? Nós vamos compreender um pouquinho em nome de Jesus, para aquilo que Deus Ele tem trazido a proposta para nossa vida. Amém ou amém? Amém ou amém? Amém. Os conflitos de nós sermos libertos é algo que você, de repente, se você contar no dedo, faz tempo que você está lutando, que você está buscando essa perfeição. De repente, se você colocar na balança, não é de hoje, tais conflitos. Embora você abra a Bíblia, e você lê a Bíblia, e você vê escrito exatamente isso que nós falamos aqui: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda que você venha compreender essa palavra, existe um combate no plano espiritual que não tem como negar. Existem muitos tipos de crente dentro da igreja. Tem aqueles que gostam, querem ter um diferencial com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso. Presta atenção nisso. Tem muitos crentes que querem mais aproximação, mais de Deus, querem mais particular. Não estou falando aqui de placa e nem de religião, eu estou falando aqui de aproximação, eu estou falando de particular com Deus. Porque uma coisa você precisa compreender: você pode buscar de todas as formas, de todas as maneiras. Você pode até observar um amigo, uma amiga e dizer: poxa, como ele consegue? Como ela consegue? E eu tenho lutado para alcançar de Deus isso. Mas não se trata de Deus, não se trata de algo que você possa medir. É algo espiritual, pessoal, que você precisa ter a compreensão de chegar a Deus. Amados, vocês estão aqui dentro da igreja hoje. Quem vos trouxe? Quem vos trouxe? Você pode ter a convicção de uma coisa: para você estar aqui, talvez para alguns de vocês houve um tipo de impedimento. Eu me lembro quando, logo no começo da minha conversão, para ir para os cultos no domingo, e logo no começo que a gente se converte, há uma guerra, você levanta a bandeira de guerra, e de repente eu colocava já na parte da tarde tudo que eu precisava usar, tudo que eu precisava levar para a igreja. Mas quando chegava na hora H de se arrumar, perdia-se algo que era de muita precisão naquele culto. E procura daqui, procura de lá, e procura daqui, procura de lá, e vem a irritação, vem o nervosismo, e daqui a pouco dá uma vontade. Quer saber uma coisa? Você olha para o relógio, passou um pouco do horário, você diz: hoje eu não vou. O que eu vou fazer lá? Já mirei, já xinguei,
já perdi até o horário, vou chegar lá quase na metade do culto. Uma guerra. Mas esses conflitos, muitas vezes, Deus, quando eu forçava e chegava até mesmo no meio do culto, nesse culto Deus falava especificamente, falava poderosamente acerca de persistir, insistir, perseverar. Note, eu estava pensando e parei para analisar. Você faz um propósito com Deus, você se coloca e você fala, eu vou até o fim. Seja na academia, seja em estudar, seja no que for. Você levanta um propósito específico. É um particular teu. É algo que você precisa romper. É um conflito que começa. É um conflito que nasce para tirar você do foco, tirar você do objetivo que você prontificou a fazer. É um plano. Você planejou, você estudou, estava dando tudo certo, estava em mil maravilhas, você estava até conseguindo tirar de letra, mas é questão de um mês, 2, a realidade do conflito, para ser liberto, ela vem te afrontar. E muitas vezes você fala, meu Deus, aonde está aquilo que eu prometi, aquilo que eu coloquei, aquilo que o Senhor também me deu graça para viver? Os conflitos de ser liberto é algo que eu quero que você abra aí, em nome de Jesus, para a gente não ficar só nas palavras, em João 8, 31, 32, Evangelho de João 8, 31, 32. Para nós não ficarmos somente naquilo que nós estamos dialogando nessa introdução. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora vem aqui uma frustração por você não conseguir romper em fé ou conseguir cumprir exatamente isso que você leu, exatamente isso que você guardou, exatamente isso que você conheceu. O Senhor diz que aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que zelam a guardar essa palavra e permanecem nessa palavra, eu creio, amados, que não é da tua vontade sair da palavra. Amém? 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 Amém. Eu creio que não é do teu coração, não é da tua índole, não é do teu caráter sair da palavra. Mas nós não podemos negar algo, que nós somos carnais, e nós viemos do pecado. Se não adianta eu e você querer bater numa tecla e dizer sobre uma perfeição, dizer, Senhor, eu vou ser assim, e você não vai de maneira alguma ter conflitos, você estará mentindo, porque o conflito vai bater na tua porta, o conflito vai bater lá, no teu coração, diante de você, querendo dizer, eu quero ver agora se você consegue vencer o que eu estou colocando na tua frente, porque eu te conheço. O mal, ele age exatamente dessa maneira, dessa forma. Você vê que tem algumas pessoas que têm uma grande dificuldade de não falar mal da vida alheia. Elas se converteram, crente, mas tem uma dificuldade. Não é algo que ela quer.
Bíblia, porque a Bíblia ela ensina nós orarmos, estamos apresentando o nosso próximo, e de repente nós ficamos, a pessoa que ela tem esse tipo de fraqueza, ela acaba tendo conflito exatamente ali, ela acaba tendo conflito nisso, e ela fica como que decepcionada, porque ela sabe que está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. E ela vai dizer: mas Senhor, eu estou na verdade, eu li a tua escritura, eu estou na palavra, todos os dias eu leio 3 capítulos por dia, eu tenho procurado, Senhor, antes do trabalho ler a Bíblia, eu tenho procurado antes de dormir ler a palavra, dobrar o joelho, pedir um tempo de comunhão contigo, mas infelizmente ainda não consegui viver como teu discípulo. Você parou para pensar, para ser discípulo de Cristo? Há pouco agora o Humberto foi no pastor Marcelo, e ele passou por uma prova muito grande. Foi acidentado, né? Acidente de carro, operado? Coração. Ele foi o coração. Abriram ele daqui até embaixo. E ele está debilitado, já faz meses isso. A mulher foi atropelada juntamente com a filha, acabou com a boca da menina, acabou com, enfim, uma tragédia enorme. Ontem ainda estava no culto, o culto estava uma bênção, e o Humberto foi até lá, e de repente você quer compreender isso, amados, não adianta, porque todos nós que estamos aqui na igreja estamos sujeitos à realidade do teste de Cristo, daquilo que o Senhor vai nos provar. Mas você pode jogar na minha cara e dizer: mas Bíblia, está escrito que Ele veio para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Está escrito na Bíblia, em Isaías. E como fica isso? Claro, o Senhor não tem, Ele não quer que nós venhamos ser de maneira alguma afligidos por qualquer tipo de doença, por qualquer tipo de enfermidade, uma situação como essa. Nós não devemos nos conformar e dizer: Senhor, é a tua vontade eu ser cortado desde o alto até embaixo. Não é a vontade de Jesus. Você pode ver que você tem liberdade em saúde, é isso que Ele quer para a tua vida. Ele quer te dar saúde, Ele quer te dar abundância de dias, mas existe um principado e uma potestade que quer te escravizar com qualquer tipo de mal. Mas se você levantar a mão diante desse conflito e dizer: eu nada tenho em nome de Jesus, porque Ele levou sobre si todas as minhas dores na cruz do Calvário, lá está, Ele pagou o preço, e eu não aceito tal situação. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Ele vai te entregar exatamente como você crê. Mas você parou para pensar que cada um de nós temos um péssimo defeito? Se o médico traz um diagnóstico, ou às vezes ele nem trouxe um diagnóstico, nós sentimos uma dor, apareceu alguma coisa ali, como até mesmo um carocinho pequeno, você já passa a mão e você já diz: meu Deus, está doendo tanto o carocinho, será que é um câncer? Já é uma das primeiras coisas que passa na nossa mente, nossa cabeça. Dificilmente você vai pensar uma coisa positiva, uma coisa boa. Isso aqui nada é, Jesus me veio para me dar libertação, sou liberto, que nada, mas não. Enquanto não passa do médico, enquanto ele não traz diagnóstico da negatividade naquilo, você não fica em paz.
Eu quero que nesses conflitos, em nome de Jesus, não se deixe levar. Não se deixe levar por esses conflitos, igreja. Cada um de vocês é importante para Cristo. A única coisa que você não pode desistir, não pode parar. Você não pode concordar em estacionar, ficar estagnado. Não aceite tal coisa. Jesus para você tem que ser o seu grande exemplo. Amém? Posso ouvir um amém? Jesus para você tem que ser um grande exemplo. Mas quem sou eu para ser igual a Jesus? Quem sou eu para viver como Jesus? Mas amados, por que ele deixou escrito claramente para nós? Olha, vocês estão vendo esses milagres que eu estou fazendo? Vocês farão milagres maiores. Por que ele deixou escrito assim? E por que nós nos colocamos tão inferior diante do nosso Jesus? O poder que ele nos concedeu de orar e acontecer um milagre está comigo, está com você, em nome de Jesus. Faça prova de Deus na sua vida. Deus te deu um poder tão extraordinário de você orar por alguém, esse alguém ser liberto em nome de Jesus Cristo, esse alguém ser curado, esse alguém ser totalmente transformado através de uma oração que você fez, ou de uma simples palavra. Quando a bispa revelou aqui e falou aqui com a Lunara e passou para ela o plano de Deus, e é forte, amados, é forte. Mas em tudo isso existe um conflito, e aí esse conflito está em você aceitar ou não aceitar esse conflito na tua vida. O nosso problema é aceitar o conflito. O nosso problema é aceitar a controvérsia do mal, a conversa negativa do adversário. Esse é o nosso problema. Nós não acreditamos no nosso potencial, nós não acreditamos naquilo que o Senhor nos deu. Por isso nós podemos pegar, por exemplo, e dizer: Senhor, Tu és o meu grande exemplo, é o meu grande exemplo. Se você abrir João 8:29, está escrito assim: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quem disse essas palavras? Quem disse essas palavras? Jesus. O Pai sempre está comigo. Ele não me deixa, Ele não me desampara, porque eu sempre o agrado. Um dos segredos para você tirar o conflito no teu pouco caminhar, mas você tem convicção de que você tem agradado, você tem convicção de que você está demonstrando a Jesus um amor como você nunca demonstrou, uma aproximação. É algo que cada vez mais você quer, cada vez mais você está na presença. E através disso, queridos, em nome do Senhor, nós podemos ter Jesus como nosso grande exemplo, nos posicionando a fazer a sua vontade. Muitas vezes você ora assim: Senhor, mostra para mim, fala para mim qual é a tua vontade na minha vida. Mostra, Senhor, fala para mim o que é que tu queres. Eu estou pronto para viver, eu vou fazer. Aí o Senhor dá para você uma coisa tão simples, e mostra para você. E você cai na realidade e fala: Senhor, mas isso aqui
exatamente isso aqui. Será? Já entra o será? Já entra, será que eu vou conseguir? Será que eu consigo? Ele pediu para você algo que te custa, algo que para você é gigante, para Deus nada é. Para Deus é diminutivo, mas é algo que você não consegue abrir mão. Vamos colocar aqui um exemplo. Quantos aqui gostam do açúcar? Levante a mão. Amém. E do café? Olha, se quase empatou, foi além. E de repente Deus fala para você: eu quero que você se aparta um mês disso. Quantos estariam prontos? Não fala da boca, porque Deus sabe do teu coração. Quantos estariam prontos? Um mês. Um mês. Queridos, eu falo para você que é desafiador. Porque uma semana sem ficar sem açúcar, para mim, foi uma década. Porque eu sou meio formiguinha. Foi uma década para mim. Uma semana no jejum do açúcar. Você já pensou o Senhor dizer: eu quero de você um mês? Mas Senhor, pede outra coisa. Senhor, quero o meu gado. Não, tem que ser com açúcar. Amém ou não amém? Levanta a tua mão e diga assim: Senhor, não é fácil ser teu imitador e ter o Senhor como exemplo. Diga a pessoa que está ao teu lado: o reconhecimento da minha limitação, o reconhecimento da sua limitação. Amém? Você reconhece sua limitação? Quando você reconhece? Não é fácil. Mas eu sei também que você acredita no teu potencial. Porque se não fosse assim também você não teria a sua identidade. E é preciso você ter a sua identidade. Você precisa ter a sua identidade. Não tem como você também não reconhecer e ficar nessa prática. Romanos 7, 19 e 20, Paulo ele já expressou o seguinte: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele reconheceu. E o apóstolo Paulo, um homem extraordinário em pregar o Evangelho, fez tantos milagres, sinais, prodígios e maravilhas, mas ele reconhece. Ele tem o reconhecimento da sua limitação como homem. Ele tem o reconhecimento disso. Ele reconhece. Eu trabalhava com um pastor e ele tinha uma fala. Quando ele via um desafio na frente dele, ele não corria. Oxalá se ele corresse com José. Mas não, ele dizia assim: eu quero ver até onde vai dar. A gente advertia e falava: ó, cuidado com isso. Não, deixa eu ver até onde vai dar. Isso é brincar com o pecado, brincar com o fogo, porque nós somos limitados, nós somos seres humanos, nós somos carne. Se fosse assim, você já pensou se José falasse: não, tudo bem, eu quero ver até onde vai dar aqui? Você já pensou? Não brinque com aquilo que você sabe que é um fogo abrasador para a tua vida espiritual.
Se Paulo disse, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse faço. E se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. É claro que você não quer tirar sua própria vida, é claro que você não quer pensar em se matar, é claro que você não quer pensar em se vingar, é claro que você não quer pensar em maldade, você não quer essas coisas, mas o pecado que jaz à porta está te convidando. Foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Deus disse, o pecado jaz à tua porta, e cabe a você dominá-lo. Não é fácil, não é fácil, mas acredito numa coisa, eu acredito numa coisa, que a facilidade, não há facilidade naquilo que nós projetamos, é claro, não há, mas nós podemos viver uma vida diferenciada. Uma vida diferente, diga, uma vida diferente. Se eu reconhecer a minha limitação, eu vou conseguir fazer mais coisas que eu não quero fazer, e vou fazer menos coisas que eu não quero fazer. Amém ou amém? Meio complicado, né? De pronunciar, mas é exatamente isso. Levanta a sua mão assim, fecha os seus olhos. O que você quer ainda para esse ano 2026? Porque nós não chegamos na metade do ano. Qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? Não se trata de amigo, não se trata de relacionamento a dois, não se trata de emprego, trabalho, não se trata de igreja, se trata de um particular, teu com Deus, um particular com Jesus Cristo. Aleluia, glória seja dada ao Senhor, aleluia. Receba, aleluia, nessa noite a porção dobrada do Espírito de Deus para você romper nesta fé em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu creio na minha libertação, porque quem me libertou foi Ele, Jesus. Declara isso comigo, levanta a mão e declara. Eu creio. Mais forte, eu creio na minha libertação, porque quem me libertou foi Ele, Jesus. Mais uma vez, eu creio na minha libertação, porque quem me libertou foi Ele, Jesus Cristo. Amém? João 8,36. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Aleluia. E Ele já nos libertou. Aleluia. Glória a Deus. Ele já pagou o preço naquela cruz. Aleluia. Ele já demonstrou, aleluia, o preço foi pago. Glória a Deus. Nós não precisamos fazer além, não precisamos fazer mais sacrifícios. O preço foi pago, mas nós precisamos acreditar que a todo momento Jesus está conosco, Ele está presente, Ele está perto. Aleluia. Precisamos acreditar que em todo tempo, em todo momento, Ele nos capacita para coisas maiores, porque Ele é o Filho e Ele nos libertou. Se o Filho te libertar, você pode contar que não vai haver, não tem. O diabo pode querer trabalhar de alguma forma, mas não tem, não adianta. Não adianta. Amados, nós temos uma péssima coisa conosco, que é se preocupar com o que vão falar, com o que vão dizer.
Como vai ser? Ah, mas vai ser vergonhoso. Nossa, eu saí desse emprego, fulano vai saber que eu saí dessa porta mais uma vez. Ai, que vergonhoso. O problema é exatamente esse: pensar nos outros, no que os outros vão falar, no que os outros vão pensar ao seu respeito. E o que nós temos que pensar verdadeiramente, nós não pensamos. Que nós precisamos ter um particular verdadeiro com o Altíssimo. Eu estava falando com o Berto. Há uma coisa para a gente vencer. Uma única coisa que só você pode fazer. Só você. Que é você jejuar, que é você estar em oração, mesmo sem ter vontade de jejuar e de orar. Ocupar a tua mente. Eu sempre cito meu cunhado. Meu cunhado ele ficou 10 anos detido. E ele, nós conversávamos, e ele expressou que cada dia que era chamado hoje, naquela cela, naquele lugar, ele planejava como ele iria ocupar o outro dia. Todo dia era assim, como ele iria ocupar aquele dia. Para quê? Não pensar em besteiras, não pensar em desistir, não pensar em muitas coisas. Nós perdemos muito porque nós não usamos essa mente que é uma bênção de Deus. Todo dia, se nós usarmos e preenchermos, nós vamos conseguir em nome do Senhor. Você pode ver, você coloca, eu preciso ir para a igreja. Aí depois você coloca no outro horário. Tal horário, eu vou fazer uma live. Outro horário, você vai ler a Bíblia. Mais um pouco, você vai estar orando. E assim sucessivamente, você vai preencher. Nossa, eu preenchi todo o horário do meu dia de segunda-feira. Todo o horário do meu dia. Vai ter tempo para você ficar fraco? Vai ter tempo para você pensar em pecar? Não vai. Por mais que o pecado venha à porta, mas ele não vai te dominar, porque você veio com estratégias, você veio, aleluia, com um plano, com um propósito na tua mente, e Deus te capacita sobre isso, aleluia. Deus ele faz sempre a diferença daquele que quer, porque aquele que não quer não adianta, amém? Aquele que não quer, você pode visitar, você pode orar na madrugada, você pode ler a Bíblia, estudar a Bíblia com ele, com ela. Momentaneamente vai parecer que está aceitando tudo certinho, mas é só por consideração de você ser amigo ou amiga. Mas na verdade, o encontro maior, o conflito maior existe para não se chegar nesse particular com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus se manifesta na tua fraqueza. Você crê nisso? Você acredita nisso? Olha que você não acredita. Por que tem muitos aqui que no momento da sua fraqueza, no momento que você dá uma remeladinha, você se afasta, você corre da oração, você não quer falar com Deus, não perdoa. Por quê? Então você não crê que Deus se manifesta na tua fraqueza. Porque se você crê que Deus se manifesta na tua fraqueza, você não vai correr no momento, aleluia, que você está passando por esse processo. Você vai se aproximar mais, você vai descer mais, e você vai falar com Ele mais. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Vocês ficaram caladinhos, né? Em 2 Coríntios 12, 9, o Senhor, Ele fala para Paulo, e Paulo expressa, ele disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder
aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Levanta a tua mão, dá um brado de glória a Deus aí, porque se trata de Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Aleluia, aleluia. Olha para o teu Senhor bem forte, porque é isso, é isso, é isso. Glória a Deus. O meu poder opera no momento da sua fraqueza. Aleluia. Porque se não fosse assim, o conflito te venceria. Esse momento te venceria. Você não teria mais chance de se levantar. Quantas pessoas, a Bíblia não mente quando diz: você que está em pé, cuide-se para que você não caia. A Bíblia ela fala bem claro sobre isso. Você está de pé, zele, cuide para você não cair. Porque quantos que estão aí fora, que brincaram de alguma forma, desejam voltar, mas não conseguem. Não conseguem. Choram, lembra do tempo de bênção, do tempo que louvava, do tempo que pregava, lembra de tudo, mas não consegue firmar, não consegue fazer mais a mesma coisa de antes, o mesmo propósito, a mesma posição, o mesmo trabalho, as mesmas coisas. Mas eu quero te trazer nessa noite uma novidade. Jesus trouxe você aqui nesta noite para te dizer: tudo é possível àquele que crê. E se você crê nessa noite na palavra que o Senhor me usou para trazer para a tua vida, amado e amada, do Senhor, a graça do Senhor te basta neste momento, em nome de Jesus. A graça de Jesus se manifestou na sua vida nessa noite, em nome do Senhor. Aceite, por favor. Eu lembro quando o meu pastor, nos primeiros dias de caminhada, quando me ensinou acerca do monte, para mim era uma novidade. Eu imaginava quando eles falavam monte, uma coisa assim, como rocha, etc. Nunca imaginava que era no meio de uma mata. Mas eu aprendi muitas coisas e gostei de aprender. E perguntava muito. Sempre estava perguntando. Tive a oportunidade de trabalhar junto. Perguntava como jejuava, como era que deveria se colocar, como que era que fazia. Ele dizia: você tem que, determinada hora você abre o Senhor, eu estou aqui na tua presença, abre esse jejum. Aí quando der uma determinada hora, de 5 horas, 7 horas, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, eu fecho este jejum, muito obrigado a Deus, porque eu pude jejuar por essa situação. Muitas coisas eu perguntava naquele começo de fé. E quando nós, ali no monte, orando, pela primeira vez, quando eu vi aqueles gravetos, aquelas folhas se acenderem, eu fiquei maravilhado. E você fica tão maravilhado que você pega aquilo e você coloca no bolso, leva para casa, porque esse fogo aqui está tremendo. Maravilhoso. Quando você chega na sua casa, que você pega e abre, você se decepciona. Meu Deus, isso daqui é um pedacinho de pau, um graveto. Meu Deus, que folha feia essa, seca, que não tem graça alguma. Como isso poderia estar aceso, pegando fogo? A glória de Deus na sua vida vai se manifestar de forma sobrenatural essa semana, em nome de Jesus. Naquilo que você tem olhado para você insignificante, como um lixo, aleluia, glória a Deus. Para o Senhor você fulgura a glória dele, você brilha, o Senhor se agrada de você. Existe uma luz que o diabo não pode apagar na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Alguém pode olhar para você e falar: um lixo,
estragado, é feio, é feia. Mas diante do Altíssimo, aleluia, glória a Deus. Quando Ele te toma com o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Só quem está no plano espiritual para contemplar, aleluia, a fogueira, o fogo, aleluia, na tua vida, no teu semblante, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Fique em pé em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Diga a pessoa que está do teu lado: Deus não abriu mão de você. Agora depende da sua vontade. Permanecer no conflito ou sair do conflito, de ser liberto. Amém ou não amém? Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Há conflitos na minha mente. Há conflitos na minha carne. Diga: há conflitos na minha mente. Há conflitos na minha carne. Aleluia. Continua com os olhos fechados. Quando você pede, durante essa batalha, quando você pede para Deus, na sua grande e infinita graça, te ocupar, te usar, quem vence? Quem vence é o mal. Quem vence é o anjo de Deus. Quem vence é Satanás. Quem vence é o Espírito Santo, que está com você. Quando você reconhece, quando nós reconhecemos